Esse é o Virtus, o sedã da Volkswagen que chegou ao Brasil em 2018 com duas opções de motorização, a 1.0 TSI e a 1.6 MSI. Esse aqui é 1.6 MSI com câmbio automático. Vamos lá conhecer? E aqui na frente do Virtus, como vocês repararam, a gente tem aquela identidade visual da Volkswagen, onde todos os carros são muito parecidos, né? Nessa versão do Virtus MSI, a gente tem esse filete cromado aqui ao centro, não temos farol de neblina e a gente tem um farol simples sem o LED diurno. E aqui na lateral do Virtus, o que a gente observa é que ele é muito grande. Esse carro tem 4,5 metros de comprimento e de entre-eixos ele tem 2,65 metros. É muita coisa, tá? A gente tem uma roda de liga leve em aro 15, medidas 195/65, é um pneu de perfil alto, ele ajuda um pouquinho o conforto desse carro. A gente tem aqui a alusão à versão MSI, retrovisor com seta repetidora, as maçanetas são na cor do veículo, uma traseira bonita, né? Ela tem essa queda aqui que parece um coupé, achei bem legal. Bom, pelo menos alguma coisa boa a tal identidade visual da Volkswagen trouxe para o Virtus. Ele lembra muito o irmão mais velho Jetta. A traseira desse carro ficou muito bonita com essas lanternas. Aqui acima a gente tem antena, a gente tem o vidro com desembaçador, a gente tem o brake light. A minha esposa disse, fala o que é brake light que tem gente que não sabe. Tá, se você não sabe, isso aqui é uma luzinha quando você pisa no freio, ela acende aqui atrás, tá? Aqui abaixo a gente não tem farol de neblina traseiro, temos esse sensor de estacionamento, mas esse sensor de estacionamento faz parte de um pacote que é vendido nas concessionárias, tá? A versão MSI de fábrica não vem. Esse sensor ele integra com a central multimídia, tem um negocinho bem legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O porta-malas você pode abrir pela chave ou por um botão que tem aqui. Eu vou abrir pela chave e vocês vão ver a abertura triunfal. Então a gente tem um porta-mala de 521 litros, muito grande, é um porta-mala muito espaçoso. O acabamento é mais ou menos, tá? A gente tem algumas partes forradas, tem outras partes aparecendo aqui perto da lata. A gente tem esse pescoço de ganso, o famoso amassa-mala, né? Muito chato isso aqui, mas é um porta-malas bem grande, dá para levar a sogra do rapaz lá do outro canal e os presuntos lá, que sei lá de onde é que ele arruma aqueles presuntos. A gente tem um step do tipo temporário, é um pneu de aro 14, tá? Pelo menos não é aquele fininho de bicicleta. Em geral o porta-malas é muito bom, tá certo? Supre aí a bagagem de 4 adultos. A chave do Virtus é do tipo canivete, você tem a opção de baixar os vidros e subir eles pela chave. Outra coisa legal, se você der apenas um toque, destrava somente a porta do motorista. Se você tocar mais uma vez, destravam as demais portas. O acabamento da porta, todo em plástico, tá? Plástico simples, não é um plástico de boa qualidade. Aqui você vem até achando que é um parafuso, mas não, tá? É do alarme. Travas, destravas, isso aqui acende, tá? É legal. A gente tem vidro elétrico nas 4 portas, o One Touch somente para os dianteiros. Retrovisores elétricos, tem um tecidinho aqui que é até acolchoado, legal. Plástico rígido em toda a porta. Ela é cinza até que é bonitinho, tá? Porta-objetos aqui, porta-garrafa. Passando para o banco do Virtus, a gente tem um banco com regulagem de altura. Um banco em tecido, tá? O volante do Virtus é um volante bonito, mas é um volante com acabamento simples. É um volante de 3 raios, tem essa base achatada, material preto aqui, tá? Nas versões mais caras a gente tem um acabamento aqui, uma cor que imita aço escovado e tal. Pelo menos a gente tem aqui os controles do rádio, você pode controlar a multimídia por aqui. E aqui a gente tem os controles do computador de bordo e também do atendimento Bluetooth, para você configurar o celular e tal. Por exemplo, você vai passando aqui, ó, ou a telinha aqui, enfim. Aqui na direita a gente tem o velocímetro, você também pode deixar ele em digital, como eu tinha mostrado anteriormente, no visor. O nível do combustível, a gente tem temperatura e as rotações do motor. Aqui você pode zerar a trip e aqui para você regular a hora, enfim, também tem algumas funções. Aqui na esquerda a gente tem os controles da iluminação, farol aliás, meia luz e o farol baixo. O estranho é, você acende aqui, nada acende no painel. Pelo menos a luz alta avisa, mas, meu Deus, você não sabe nem se você está com o farol ligado ou não. Apenas pela iluminação aqui, tá? Legal que acendem todos os botões aqui, ó, quando você
acende a iluminação do carro, enfim, tudo acende, é bem legal. Tá de dia, não vai dar para ver com tanta clareza. Acima a gente tem um painel todo em plástico, tá? É um plástico de qualidade mediana. Tem esse detalhe aqui em um cinza mais escuro, um chumbo, tá um pouquinho sujo nessa versão. A gente tem aqui ao centro esse suporte para você colocar o celular. Ele pode ser removido. Aqui atrás a gente tem também uma USB para você carregar o seu celular, tá? Pelo menos remove, porque esse aqui eu acho muito feio. A gente tem a central multimídia. No caso dessa versão, desse carro aqui em específico, que está lá disponível na Paulo Veículos, esse carro foi instalado a central multimídia. Então aqui através do USB você consegue espelhar o seu celular, seja iPhone ou Android. Aí você conecta o seu celular e controla o Waze, controla o Google Maps, Spotify, tudo aqui pela tela. O legal a gente tem botões físicos e também temos uma tela touch. Então, por exemplo, aqui no rádio, você consegue aumentar o volume por aqui, você consegue mudar a estação por aqui, ou você também tocando na tela. É uma multimídia rápida, tá? Bem rápida, eu achei ela bem interessante. A gente também tem as informações do computador de bordo, elas também aparecem aqui na tela. Bem legal, é uma multimídia bem completa. Você consegue ativar tudo aqui, tá? Tem muita configuração, vale um vídeo só dessa multimídia, que ela tem muita coisa. Outra coisa legal, como eu falei, é o sensor de ré. Deixa eu dar uma ré aqui para vocês verem como é que esse sensor funciona. Vou me aproximar aqui de um objeto. Ó, ele detecta o objeto. Então assim, a gente não tem câmera de ré, mas pelo menos temos aí esse dispositivo. Deixa eu voltar o carro aqui para a posição. Então aqui abaixo a gente tem as saídas de ar. Infelizmente você não consegue fechá-las, tá? Só se você girar todo para cá, mas ainda sai um pouquinho de ar. Não tem aquele botãozinho que você fechar, tá? Ó, você tem que girar ela toda pro lado, mas fica um pouquinho de ar saindo ainda. Tá? Na lateral também é assim. É um ar-condicionado muito bom, achei que ele gela muito bem. Geralmente ar-condicionado manual, na velocidade 4, ele sai mais vento do que gela. Nesse caso não, ele gela bem também, tá? Então, achei bacana. Eu que sou bem contra ar-condicionado manual, gosto muito do ar-condicionado automático e digital. Botão para você ligar e desligar o ar-condicionado. Aqui se você quer circulação do ar aqui dentro. Desembaçador traseiro. Aqui você direciona para onde você quer o ar, aqui a temperatura. Aqui abaixo a gente tem um porta-objetos, bem espaçoso, olha aí. Não tem nenhuma iluminação, mas a mão vai longe. A gente tem aqui o câmbio automático, um câmbio automático de 6 marchas. Você tem uma travinha aqui, ó. Você aperta para trocar as marchas. Tem a opção do modo sequencial, vamos já falar disso. Aqui temos o freio de estacionamento. Olha o acabamento, olha aqui, ó. Que é isso, Volkswagen? Isso aqui sai com facilidade e você perde essa peça aqui. Hein? Temos aqui tomadinha 12 volts com tampinha. 2 porta-copos, também serve como porta-objeto. Porta-objeto aqui. Aqui eu repito a questão do acabamento. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, Volkswagen. Que é isso? Você dá um puxãozinho, o negócio sai, tá? Pelo menos a gente não vê o carpete aparecendo. Porta-luvas despenca. Pelo menos ele é muito espaçoso, tá? Não tem iluminação, assim como o porta-malas, mas tem um bom espaço. Acima a gente tem espelhinho com iluminação, tá? Para todo mundo. O motorista também ganhou, pelo menos isso. Já que não tem alça PQP, né? Pelo menos temos isso. Aqui a gente tem porta-óculos, que despenca, se o óculos vai cair aqui, fácil. A gente tem também iluminação individual, legal, tá? Bem legal isso aqui. O teto, interior claro, e ali a iluminação traseira. E esse é o espaço aqui atrás do Virtus. O banco está regulado para mim, que tem 1,76 m, e a situação é essa. Muito espaço para as pernas, muito. Não tem nem como dizer assim, 3 dedos, 4 dedos. É muito espaço, gente, tá? Dá até para cruzar as pernas. Muito espaçoso aqui atrás, para as pernas, tá? Em relação à largura do carro, o carro não é tão largo. Então eu não recomendaria viajar, uma viagem longa com 3 adultos aqui, porque os ombros vão ficar batendo. Mas 2 adultos e uma criança aqui vão com muito conforto, tá? A gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, com regulagem de altura, muito legal isso. A gente também tem cinto de 3 pontos para todos. E se você reparou, a gente não tem alça PQP.
Que esquisito isso, hein, Volkswagen? Ao centro a gente não tem saída de ar. Na versão topo de linha Highline tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Nesse caso não tem. A porta segue o mesmo acabamento da porta dianteira. Plástico rígido. Aqui atrás o vidro não é One Touch, tá? E a gente tem também a saída de som aqui na porta. Esse é o motor MSI do Virtus. É um motor 1.6 de 16 válvulas que rende 117 cavalos no álcool e 110 na gasolina. Esse carro pesa 1.134 kg e esse motor leva o Virtus de 0 a 100 em 10.8 segundos. São bons números para o porte do carro, tá? E agora a gente vai dar uma volta no Virtus e vamos conhecer todos os pontos positivos e negativos desse carro. Ponto positivo, consumo. O consumo desse carro é muito bom. Esse carro 1.6 automático, é um câmbio de 6 marchas, faz na cidade entre 10,5 e 11. É um carro muito econômico na cidade. Na estrada, não poderia ser diferente. Esse carro faz em média 14 na estrada, você andando 100, 110 velocidades das vias brasileiras, ok? Então é um consumo muito bom, tanto na cidade quanto na estrada. Esse consumo que eu tô falando para vocês é na gasolina, tá? Desempenho. O desempenho desse carro é adequado para a categoria dele. Vou dar uma pisadinha aqui. Não é aquele carro que gruda você no banco, mas é um carro que não vai te dar nenhuma dor de cabeça na estrada. Se você está com o carro cheio, vai ficar preocupado se tem motor para ultrapassar ou não. Não, esse carro tem um desempenho adequado. Obviamente, se você quiser desempenho, você procura a versão MSI, então você vai ter um desempenho muito superior, você vai ter um negócio muito divertido de dirigir. Mas esse carro já tem uma boa relação de peso-potência, né? 9.9, então é um negócio gostoso, é um carrinho bom de dirigir. Falando de suspensão, na cidade, né? É uma suspensão à la Volkswagen, né? Todo mundo já conhece. Não é a mais macia do mundo e também não é a mais dura do mundo, né? Então ela tem um bom equilíbrio, ela não é tão macia quanto um Fiat, mas isso também tem seus pontos positivos, né? Um carro mais sai de uma lombada, ele não sai batendo seco, ele bate com maciez, mas ele não é macio a ponto de ser frouxo, como alguns Fiat são. Por exemplo, o Cronos, ele tende a você sair de uma lombada, a traseira dele quica mais, enfim. Então esse carro tem um bom balanço de suspensão. É um carrinho gostoso para você guiar na cidade. Na estrada, a suspensão também vai bem, tá? Obviamente não dá para exagerar muito, esse carro tem um perfil de pneu um pouquinho mais alto, perfil 65, então deixa o carro um pouquinho mais alto, mas você não sente nenhuma insegurança guiar esse carro 100, 120, até 140, esse carro vai tranquilamente bem. E vamos falar de problema agora, né? Todo mundo quer saber quais são os problemas crônicos do Virtus. Assim como no Polo e na maioria dos Volkswagen, esse carro tem barulhinhos de acabamento. Lá na mala a gente sente que tem alguma coisa batendo lá, não é muito alto. Esse carro aqui é 2019, tá com 68 mil rodados e, por incrível que pareça, não tá batendo tanto quanto eu esperava que tivesse, tá? Eu tô um barulhinho baixo aqui na porta, tá? Não sei dizer o que é, não tem nenhum objeto aqui na porta, nada. E tem algum barulhinho aqui de acabamento na porta, lá no porta-mala também. Quando a gente passa em ruas irregulares, a gente percebe isso com mais facilidade. Outro problema crônico desses carros, né, dos Virtus, alguns relatos aí de gente que teve infiltração na tampa do porta-malas. Algumas pessoas conseguiram resolver, vedando melhor ali entre o vidro. Ele não vaza pelo vidro, tá? Mas ali perto do vidro e da tampa da mala, alguns carros entraram água por ali. Também tem relato de gente que teve infiltração dentro do carro aqui perto do pé do passageiro, o dreno do ar-condicionado, deu problema e tal. Então tem alguns relatos desses aí, tá? A gente também tem relatos em relação ao motor MSI de baixar óleo, tá? Alguns proprietários falam que quando vão trocar o óleo a cada 6 meses aí baixou 1 litro e tal. Então é bom ficar atento a esse motor MSI. E um outro problema que começou a surgir são alguns proprietários que estão tendo o carro com o eixo traseiro trincado. São poucos relatos, alguns conseguiram trocar na concessionária, né? Isso aí em garantia, outros tiveram que acionar a justiça. Então se você vai comprar o seu Virtus, eu recomendo que você leve no mecânico, sobe o carro para ver isso, para ver se o eixo traseiro tá direitinho, tá? A direção desse carro é muito leve, tá? Então fazer manobra com esse carro na cidade é fácil, é um carro grande, merecia realmente a câmera de ré, dá para instalar a parte e tal, né? Mas merecia, pelo menos tem aquele sensor que dá uma ajudinha. A chuva tá comendo de esmola, é bom que a gente já vê que o limpador tem 1, 2, tem 3 velocidades. A gente não tem o intermitente, variável, que você pode regular, escolher a velocidade, né? Mas ele tem aqui 3 velocidades.
Vamos testar o desembaçador traseiro também, né? Galera, como é que é dirigir esse carro, né? Já falamos de suspensão, já falamos de consumo, agora de posição, dirigir, de conforto. Eu achei aqui na frente tem um espaço legal, você não fica tão próximo do passageiro. Falta um apoio de braço, aqui é um carro automático, tá? Isso faz falta. Faz falta também a posição, a regulagem do volante de altura e profundidade, não tem. Mas você consegue compensar um pouco pelo ajuste da altura do banco e tal, dá pra achar uma posição um pouquinho melhor. Merecia realmente, tá? Mas em outras versões tem, na Comfortline tem, na Highline tem. Então se você faz muita questão disso, dá uma olhadinha em outras versões do Virtus. Mas você consegue sim uma posição bacana de dirigir. Ele tem uma posição um pouquinho mais alta de guiar o carro. O carro é muito grande, mas é fácil manobrar. Os espelhos retrovisores mereciam ser um pouquinho maior, tá? Mas aquela telinha que aparece aqui quando você dá ré, né, e você vê os sensores funcionando, dá uma ajudinha a você a manobrar. A acústica desse carro é muito boa. A Volkswagen em geral tem carros com boa acústica, né? Realmente o que atrapalha é a escola de samba que fica por conta dos plásticos, né? Mas esse carro em específico aqui me surpreendeu, não tá com barulhos, muito legal. E se você for interessado nesse carro, aqui tanto na descrição do vídeo quanto aqui na tela você tem os contatos da galera da Paulo Veículos, esse carro está disponível lá. E para quem é inscrito aqui do canal, procura lá o Marcelo, que com certeza ele vai fazer um negócio muito bom para você. Os bancos tem um conforto razoável, tá? Eu acho que são bancos de um carro popular, me lembra muito o banco do Gol e tal. Podiam ser um pouquinho mais macios. Tem um tecido também mais ou menos, merecia um tecido de melhor qualidade. O carro tem uma visibilidade boa. Esse vidro dianteiro ele não é tão grande, ele não é tão comprido, mas o carro tem boa visibilidade, as colunas não são tão grandes, tá? Merecia talvez uma visibilidade um pouquinho melhor aqui desse retrovisor. A gente não consegue ver o vidro traseiro todo se os apoios estiverem levantados e tal, então merecia que isso aí fosse um pouquinho maior. O câmbio desse carro é um câmbio automático de 6 marchas, tá? Tem aqui um modo sequencial, a gente não tem os pedal shifts. Uma coisinha chata que incomoda, que é meio característico desse câmbio, ele tem um trancozinho na primeira, segunda, nas primeiras marchas ele tem um tranco, da segunda para terceira, da primeira para segunda, enfim. Tem um trancozinho que incomoda um pouco, tá? Vou fazer uma retomadazinha aqui. Pisei fundo. Troca em 6.000. Então ele vai bem, tem um comportamento de um carro urbano mesmo, né? Um carro bom para o dia a dia. Ele vai muito bem. Galera, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente aí. E toda semana a gente vai estar postando vídeo novo toda quarta-feira, tá? Obrigado aí, abraço.